Olá, estudante! Hoje vamos falar sobre o clima. O clima é um conjunto de fenômenos associados às variações de tempo meteorológico que ocorrem com mais frequência em uma determinada região. Ou seja, quando um lugar possui um padrão na dinâmica da sua atmosfera, aquele é o seu clima. Por exemplo, dizemos que uma região possui um clima tropical quando ela apresenta, dentre outras coisas, um inverno seco e um verão chuvoso, onde a temperatura média varia entre 18 a 28 graus. É importante que não se confunda o tempo com o clima, considerando que o tempo é uma condição atmosférica que ocorre eventualmente em um local, enquanto que o clima é o conjunto de uma sucessão de tempos meteorológicos constantes, que ocorrem por um longo período, geralmente durante 30 anos. Para entender tais conceitos, é preciso saber o que são os elementos e os fatores climáticos. Os elementos, basicamente, são os itens que estão presentes no ambiente, ou seja, são eles que compõem o clima daquela região, enquanto que os fatores são aqueles que interferem sobre este clima. Dentre os principais elementos climáticos, podemos citar a temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e o vento. A temperatura é o que determina o grau de aquecimento do ar atmosférico. Ou seja, quando o valor da temperatura está muito alto, significa que está quente, e quando está baixo, indica que está mais frio. O aparelho de medição da temperatura é o termômetro, e aqui no Brasil, a sua medida é em graus Celsius, representado por este símbolo. Mas ela também pode ter como unidade de medida o Fahrenheit e o Kelvin. A precipitação, por sua vez, diz respeito à queda d'água presente na atmosfera, ou seja, é a água que se precipita sobre a superfície, o que pode ocorrer de forma líquida, como é o caso das chuvas, ou de maneira sólida, em forma de neve ou granizo. O aparelho que utilizamos para medir a precipitação é chamado de pluviômetro e a medida de grandeza utilizada é o milímetro. Já a umidade relativa do ar se refere à quantidade de vapor d'água na atmosfera, ou seja, diz respeito à água no seu estado gasoso que está presente em determinada região. O higrômetro, tanto analógico quanto digital, é o aparelho utilizado para realizar essa medição, que faz uso da unidade de medida grama por metro cúbico ou também por porcentagem. Vamos imaginar que um recipiente tenha 1 metro cúbico de volume e lá dentro há 9 gramas de vapor d'água. Porém, a sua capacidade é de até 18 gramas. Isso significa que a sua umidade relativa do ar está em 50%, pois ele está ocupando metade de um total de 100%. A pressão atmosférica, por sua vez, é a força que o ar atmosférico está exercendo na superfície, ou seja, é a intensidade do peso com o qual o ar atmosférico está se pressionando contra a Terra. O aparelho que mede essa pressão é o barômetro e sua unidade de medida é milibares. Por fim, o vento consiste no ar em movimento, ou seja, é o deslocamento do ar na direção de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão com uma determinada velocidade. O vento é medido por um instrumento chamado anemômetro, que utiliza como medida o metro por segundo, o quilômetro por hora, dentre outros. Já no que diz respeito aos fatores climáticos, podemos citar 5 principais: latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, vegetação e correntes marítimas. A latitude está diretamente relacionada à linha do Equador, considerando que as regiões que são mais próximas dela tendem a ter um aumento de temperatura, enquanto que as regiões mais distantes apresentam temperaturas mais baixas. Por isso, em países como o Canadá
ou Rússia, por exemplo, faz mais frio, porque eles se encontram longe da linha do Equador, enquanto que no Brasil é mais quente devido à sua proximidade com ela. A altitude, como o nome sugere, se refere à altura, e ela afeta grandemente a pressão atmosférica, uma vez que quanto maior for a altitude, menor será a pressão do ar exercida sobre a superfície. Por isso, o ar reduz sua densidade e fica mais rarefeito. Isso também vale para a temperatura, uma vez que em elevadas altitudes costuma ser muito frio, pois como o ar fica menos denso, ele não consegue reter calor e umidade. Os fatores climáticos da continentalidade e da maritimidade se referem respectivamente aos lugares que estão próximos dos continentes e aos locais que se encontram perto dos oceanos. Isso é determinante sobre a variação da umidade relativa do ar, visto que interfere também sobre a temperatura de uma região. Por exemplo, a umidade do ar e a média térmica são maiores na cidade de Ilhéus, na Bahia, porque ela está localizada em uma região litorânea e, portanto, sofre o efeito da maritimidade. Ao passo que o ar é mais seco e temos menos chuvas em Brasília, no Distrito Federal, haja vista que esta sofre os efeitos da continentalidade. A vegetação consiste na cobertura vegetal da superfície terrestre, e ela é essencial para influenciar o clima de determinada região. As florestas, por exemplo, retêm uma grande quantidade de umidade, o que causa um maior índice pluviométrico, como ocorre na floresta amazônica, por exemplo. Por fim, mas não menos importantes, as correntes marítimas, também chamadas de correntes oceânicas, são as extensas porções de água que se deslocam nos oceanos. Elas atuam sobre o nível de umidade de uma determinada região e, consequentemente, também sobre sua temperatura e suas precipitações. Tais correntes podem se classificar em dois tipos: quentes ou frias. Ocorre que onde o mar é mais quente, a água naturalmente evapora mais depressa, o que faz com que aquele local fique mais úmido, já que os vapores d'água são mais presentes por lá. Em contrapartida, onde o mar é mais frio, a evaporação demora para acontecer, e isso reduz o nível de umidade daquela região. Como exemplo de uma corrente marítima quente, podemos citar a corrente do Brasil, que age sobre a costa leste e umidifica as terras orientais do país, contribuindo também para as precipitações naquela região. E para exemplificar uma corrente fria, podemos citar a corrente marítima de Humboldt, cujas águas de baixa temperatura reduzem o nível de umidade, fazendo com que o clima fique muito seco, o que contribuiu para o surgimento do conhecido deserto do Atacama, localizado na costa do Chile. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.